Olá, alunos do 9º ano da Rede Municipal de Ensino. Olá, Carol. Eu sou o professor Moisés, o seu professor de matemática. Matemática, estão preparados? Qual é o tema da nossa aula, professor? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. E aí, já pegaram o caderno? Já se prepararam? A aula de vocês vai começar agora. Olá, pessoal. Então vamos lá. Vamos começar a aula de hoje já definindo o que é um número racional. Por definição, um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Vem aqui comigo. Veja, por exemplo, olha, se eu digo que é qualquer número, eu vou representá-lo usando letras. Olha, se é qualquer número que pode ser escrito na forma de fração, mas eu tenho uma condição para escrever esse número. O número que aparece aqui em cima, o nosso A, pode ser qualquer número inteiro. Lembra-se do conjunto dos números inteiros? Aqueles números que vai do menos infinito, passa por zero e vai até o mais infinito. Ou seja, ele abrange todos os números negativos, o zero e todos os números positivos. Mas, professor, e aqui embaixo eu posso colocar qualquer número também, qualquer número inteiro, exceto o zero. Então eu diria que o número que aparece aqui embaixo pode ser qualquer número inteiro, exceto o zero. Perfeito? Ok. Então, dentro dessa dinâmica, vamos ver exemplos de números inteiros? Por exemplo, o número 3 é um número inteiro? Sim, o número 3 é um número inteiro porque eu posso escrevê-lo nessa forma. 3 sobre 1. Escrevi na forma de fração. O número menos 5 é um número inteiro? Sim, porque eu posso escrever menos 5 sobre 1. Repare, numerador e denominador. Então, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração é um número inteiro. Ou melhor dizendo, é um número racional, que é o que a gente está estudando aqui hoje. As diferentes formas de se representar um número racional. Bom, quais seriam os subconjuntos do conjunto dos números racionais? Eu teria Q asterístico. Quem é esse conjunto? São todos os números racionais, exceto o zero. Qual é um outro subconjunto? Eu teria Q menos. São todos os números racionais negativos, inclusive o zero. Quem seria Q mais? São todos os números racionais positivos. E aí, nesse conjunto, eu também incluo o zero. Vamos recapitular? Q asterístico. Na nossa última aula, nós vimos, toda vez que pontuamos aqui o asterístico, significa que o zero não aparece mais no conjunto. Então, quando eu tenho Q asterístico, eu tenho todos os números racionais sem o zero. Positivos e negativos sem o zero. Quando eu tenho Q menos, eu tenho todos os negativos, inclusive o zero. Quando eu tenho Q mais, eu tenho todos os racionais positivos, incluindo o zero. Correto? Ah, mas professor, e todos esses subconjuntos eu represento com a letra Q? Sim, até porque o conjunto dos números racionais, eu não disse para vocês no início, mas estou salientando agora, ele é representado pela letra Q maiúsculo. Então, recapitulando, o que vem a ser um número racional? São todos os números que eu posso escrever na forma de uma fração. O numerador da fração deve ser qualquer número inteiro. Entretanto,
o denominador pode ser qualquer inteiro, exceto o zero. Como representamos o conjunto dos números racionais? O conjunto dos números racionais é representado pela letra Q maiúsculo. E os subconjuntos, Q asterístico, é o racional sem o zero. Todos os positivos, todos os negativos sem o zero. O Q menos, todos os racionais negativos. Mas aí a gente coloca o zero. E o que é o Q mais? Todos os racionais positivo também com zero. Ok? Dando prosseguimento ao que a gente está vendo, eu vou falar aqui na classificação dos números racionais. Os números racionais, eles podem ser decimais exatos. Por exemplo, exemplo de um decimal exato, 0,3. É um decimal exato. Menos 0,5. Também um decimal exato. Mas, professor, você não disse que um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração? Sim. E 0,3 eu posso representá-lo na forma de uma fração decimal. Olha aí, 3 décimos. Assim como menos 0,5 pode ser menos 5 décimos. Então, de fato, são números racionais. Outra classificação de números racionais são as dízimas periódicas. E aí, quando eu falo em dízimas periódicas, eu vou ter que pensar nas dízimas periódicas simples e nas dízimas periódicas compostas. O que vem a ser uma dízima periódica simples? Olha aqui, por exemplo, 0,555 e ele segue infinitamente. Porque, olha, na dízima periódica, a parte que se repete eu chamo de período. Quem se repete aqui? O 5. Essa dízima periódica é uma dízima periódica simples. Mas observe, se eu tivesse 0,1555, nessa dízima periódica, a parte que se repete continua sendo o 5, mas eu tive um algarismo aqui que eu chamo de intruso. Ele não faz parte do período. Então, essa dízima é periódica simples, essa dízima periódica é composta. Ok? Legal. E como transformar uma dízima periódica simples em um número racional? Simples, muito simples. Eu observo quem é a parte que se repete nessa dízima. Quem se repete é o algarismo 5. Só há o algarismo 5 se repetindo. Então eu vou usar um 9 aqui embaixo. Quem é o algarismo que se repete? Quem é o período dessa dízima? É o 5. Então, a fração que gerou essa dízima é 5 nonos. Antes de falarmos na composta, eu vou colocar mais um exemplo de dízima periódica simples. Se eu tivesse, por exemplo, o número 0,2311. Aí eu pergunto para você, quem é o algarismo que se repete nesta dízima? Quem se repete é o algarismo 1. Então, o algarismo 1 é o período da minha dízima periódica. E os outros que não se repetem, nesse caso aqui, olha, eu chamo de antiperíodo. Esse que se repete é o período, o que não se repete é o antiperíodo. Mas se eu te desse uma dízima periódica simples do tipo, essa que nós acabamos de ver, ela é composta.
0,2323 e assim periodicamente. Quem é o período? Quem se repete? Quem se repete é o número 23. Então, nós temos dois algarismos no período, nós vamos usar no denominador dois números 9. E se eu observasse quantos algarismos tem no período? Isso para que eu tente colocar, para que eu possa colocar o numerador da minha fração geratriz. Olha, como no período eu tinha dois algarismos, dois números 9 no denominador. Quem é o período? É quem se repete, é o número 23. Então, o número 23 aqui em cima. Ficou claro? Ok. E se tivéssemos uma dízima periódica composta? Como calcular a fração geratriz de uma dízima periódica composta? Olha, eu teria, por exemplo, 0,122. Quem é o período da minha dízima periódica? O período da minha dízima periódica é o algarismo 2. É quem se repete periodicamente. Então, eu ia traçar a fração geratriz da seguinte forma. Quem é o período é o número 2, embora ele esteja se repetindo. Então, eu tenho apenas o número 2 como período da minha dízima. Então, eu vou colocar aqui um 9 apenas. Existe um intruso? Existe. Alguém que não é do período. Quantos algarismos não pertencem ao período? Apenas um algarismo, que é o número 1. Eu vou colocar aqui a quantidade correspondente em zeros. Bacana. Professor, e aqui em cima, quem eu vou colocar? Olha, importante. Você parte do comecinho, vai até o período. Então, eu tenho o número 12. Olha, eu pego até o primeiro do período. E quem não está no período é o número 1. Quanto é 12 menos 1? É 11 sobre 90. Você que está do outro lado agora, pegue a sua calculadora, divida 11 por 90, você vai ver que teremos exatamente 0,12222 indefinidamente. Vamos fazer mais uma para reforçar o seu entendimento. Vem aqui comigo, vem. Aqui comigo, agora. Eu tenho a dízima 1,3555. É uma dízima periódica composta? É uma dízima periódica composta. Eu tenho o período, que é o número 5, e tenho uma parte que não pertence ao período, que é o número 3, o antiperíodo. Perfeito. Como calcular a fração que gerou essa dízima? Quem é o período 5? Apenas um algarismo no período, então eu vou ter 9. Quem não pertence ao período é o número 3, que é o antiperíodo, então eu vou colocar aqui o correspondente em 0. Professor, quem vai para o numerador? Nós vamos pegar aqui de 1 até o primeiro período. Formou o número 135. 135. Quem eu vou diminuir? Quem não está no período. Quem não está no período, 1 e 3, que formam o número 13. Então, olha, podemos ir aqui embaixo, vamos fazer a continha. 135 menos 13, 3 para 5, 2, 1 para 3, 2. Eu vou ter 122 sobre 90. Se você fizer a continha aí, você vai perceber que nós teremos essa dízima periódica. Vamos fazer o seguinte, vamos ao desafio da aula de hoje. Eu gostaria
que você escrevesse na forma de fração os seguintes números decimais. Ou melhor, para ficar mais curto e mais prático para a gente, vamos tentar identificar quais desses números que eu vou colocar aqui são números racionais. 1,5 é o nosso primeiro exemplo. 0,23149,3. O número π, correto? A raiz quadrada do número 36 e a raiz quadrada de 2. Eis o tempo para você tentar descobrir quais dentre todos esses algarismos podem ser classificados como números racionais. Perfeito? Vamos aqui comigo. Desafio aceito. Vamos nós. Ora, foi dito no início da nossa aula que número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. O número 1,5 pode ser escrito na forma da fração 15 décimos. Então, sim, é um número racional. O número 0,23149,3 não é um número racional. Ele não pode ser escrito na forma de uma fração. O número π, que é um número famosíssimo, que é aproximadamente 3,1416 e por aí vai, também não é um número racional. A raiz de 36. A raiz de 36 é o número 6, que pode ser escrito na forma de uma fração. Eu posso escrever como sendo 6 sobre 1. 6 sobre 1 é um número racional. Ele está escrito na forma de uma fração. E a raiz de 2? A raiz de 2 seria um número racional? Não. A raiz de 2 dá aproximadamente 1,7 alguma coisa. Não é 7, 2, vamos colocar aqui 3 e não é um número racional. Recapitulando, o que vem a ser um número racional? Um número racional é todo número que pode ser escrito na forma de uma fração. Então, para representar o conjunto dos números racionais, nós vimos aqui hoje que nós usamos a letra Q maiúsculo. Perfeito. Quais são os subconjuntos do conjunto dos números racionais? Nós vimos Q asterístico seria o conjunto dos números racionais com todos os seus elementos, exceto zero. Q menos, todos os elementos negativos, inclusive o zero. Em alguns livros vocês vão ouvir dizer são os números racionais não positivos. Q mais, todos os racionais, inclusive o zero, também chamado de números racionais não negativos. Correto? A partir daí, nós partimos para classificar. Os números racionais, eles podem ser decimais exatos ou as dízimas periódicas. Bom, quem são os decimais exatos? São aqueles que eu posso imediatamente escrever na forma de fração. Por exemplo, 0,3, 3 décimos, menos 0,5, menos 5 décimos. Mais um exemplo aqui, se eu tivesse, por exemplo, 0,24. Observe, 2 algarismos depois da vírgula, eu teria 24 sobre 100. Eu fiz questão de chamar a atenção disso aqui,
Porque talvez você não lembre, não se recorde de como escrever um número decimal na forma de uma fração decimal. Você deve prestar atenção ao número de casas decimais aqui, é o número de zeros que eu terei no denominador. Se eu tivesse, por exemplo, 0,321, eu teria 3, 2, 1. Quantos algarismos? 3. Como denominador, eu usaria o número 1000. Perfeito? Bom, visto isso, nós vimos aqui o nosso desafio do dia, que foi para você identificar quais dentre esses números poderiam ser classificados como número racional, partindo do princípio que todo número racional pode ser escrito na forma de uma fração. Nós vimos que o número 1,5 pode ser escrito na forma da fração 15 décimos. Deixe-me deixar aqui um pouquinho mais claro para você que está do outro lado da telinha. Certamente ficou melhor a sua visão aí. Olha, 15 décimos. Vimos que nesse caso aqui não dá para representar este número na forma de uma fração decimal. Então ele não é um número racional. Pi, o valor dele aproximado é 3,14 e bolinhas. Também não é um número racional. Já a raiz de 36, que é um número 6, que pode ser escrito na forma de uma fração, sim, é um número racional. E a raiz de 2, nós chegamos à conclusão que não é um número racional. Perfeito? Bom, dentro dessa perspectiva, eu vou colocar aqui somente mais um exemplo para você que está lá do outro lado da telinha. 1,34, ou melhor, 0,34 e 0,34. Existe diferença. Esse é um decimal exato. Como transformá-lo? 34, duas casinhas decimais, então, sobre 100. Já o número 0,34, onde o 34 se repete infinitamente, é uma dízima periódica. Que tipo de dízima periódica? É uma dízima periódica simples. Eu tenho apenas o período e não tenho um intruso. Como transformá-lo em um número, em uma fração? O período, que é o número 34, vai para o numerador. E quantos algarismos eu tenho no período? Eu tenho 2 algarismos no período. Então, aqui no denominador, 2 números, 9. Logo, a fração geratriz da dízima 0,34 é o número 34 sobre 99. É isso, minha gente. Foi a nossa aula de hoje. Nós estamos parando por aqui. Espero que você tenha entendido e aproveite bastante o conteúdo. Até a próxima.